Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. É uma honra ter a sua audiência conosco, para começar o dia muito bem informado e hoje muito mais atento ao trabalho do Sinep no Espírito Santo, como que essa organização traz um olhar especial para a educação e uma representatividade muito grande, repercussão também sobre todo esse trabalho liderado pelo nosso convidado aqui presente hoje, Moacir Leles, que é o presidente do Sinep, o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo, que tem muito a apresentar, muito a acrescentar ainda mais para o nosso noticiário. Então a gente quer aqui já começar essa conversa. Professor Moacir, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Fábio. Queremos agradecer aí essa oportunidade de estar aqui na Rede Sim para falar um pouco da educação do nosso estado, né? Porque a educação do nosso estado ela é uma educação de alta qualidade, né? Então, tanto a particular como a pública também, todos os segmentos são muito bem avaliados, né, no sistema de avaliação do Brasil. Que bom. E é justamente para até conhecer, né, que patamar que atingimos com todo esse trabalho, né, realizado, claro, tanto no ambiente público, mas principalmente no privado, que o professor Moacir representa, traz então para a gente esse destaque para o Espírito Santo. E é muito bom até para já deixar você atento que está nos assistindo, o professor sabe muito bem disso, vai comentar, que é a transformação da educação nos últimos tempos, muito acentuada mais recentemente, inclusive pelas questões tecnológicas. Outros é um desafio, por exemplo, celular na sala de aula, mas esse assunto ainda vai passar pela nossa conversa. Porque eu quero começar a nossa edição com o professor Moacir para falar sobre o 8º Encontro de Gestores Educacionais, que foi promovido pelo Sinep em Pedra Azul, Domingos Martins. Um encontro que reuniu os expoentes da área da educação, mas também de outras áreas que podem agregar ainda mais, né, professor Moacir, a essa discussão que o Sinep promove. Como é que foi esse encontro? Então, Fábio, o encontro foi um sucesso, né? Eu digo que assim, nós ficamos muito lisonjeados, né? E eu parabenizo a equipe do Sinep pelo trabalho que ela realiza em prol da educação do Espírito Santo, porque eu digo muito que a educação ela é uma só, não importa se ela é pública, estadual ou federal ou particular. Nós temos que torcer para que a educação cresça e melhore cada vez mais, né? Então, nesse encontro, o 8º Encontro de Gestores, nós trouxemos palestrantes de nível nacional e internacional, né? E isso é uma tona desse encontro, né, que nós fazemos todos os anos lá em Pedra Azul, né, normalmente finalzinho de maio, início de junho, né, para passar para os nossos gestores como planejar o próximo ano ou o ano atual, né? Então se fala da área de economia, né, que é importante, porque lá nós estamos com gestores. Esse ano nós tínhamos em torno de 180 participantes. Nossa. Então é um encontro significativo, né? E quando eu levo lá, por exemplo, convido o secretário de Economia e Planejamento do Espírito Santo, que está planejando o ES 500 anos, que é o Espírito Santo, né, em 2035 nós vamos fazer 500 anos, e que ele vai lá falar para nós. O planejamento de 2025 a 2035 vai ser lançado agora em julho, né? Esse planejamento estratégico. Ele vai lá falar para nós como será esse Estado, né? Nesses 10 anos. E o que nós precisamos de fazer, né? Porque há uma preocupação do Espírito Santo que com a reforma tributária, em 2032 nós não teremos alguns benefícios, serão cortados, como o ICMS hoje, que ser tarifa ele na origem, ele vai ser no destino. Então nós temos que criar formas de que não seja tão impactado, né? Então você leva um secretário lá para falar, que é o secretário Álvaro Duboc, então isso
é muito importante, né? Falar sobre economia verde, que hoje o mundo fala, né? Sobre economia verde. Aí você traz um ex-ministro do meio ambiente, né? Que foi o Joaquim Leite, né? Para poder falar sobre inteligência artificial, né? E no final nós tivemos lá uma palestra que uma pessoa que é altamente qualificado na área de música, ele foi dizer para nós que gerir uma empresa é como você tocando uma música, uma orquestra tocando uma música. Certo. Então ele disse lá para nós os passos que você tem que ter cuidado para você não desorientar a sua equipe, né? Então esse é o trabalho do Cinep, e o Cinep não só esse encontro de gestores, mas nós temos, ao longo do ano, nós temos alguns eventos, como nós fizemos no dia 16 de abril, um evento lá no Espaço Patrick Ribeiro, onde nós colocamos lá mais de 1.000 alunos do ensino médio, não só de escola particular, mas também de escola pública, que nós convidamos, né, para que se fale a profissão. E aí se diz assim, eu vou sair do Espírito Santo para poder cursar, fazer um curso superior, ou me qualificar fora do Espírito Santo. E lá nós vamos mostrar que o Espírito Santo tem potencialidades, é um estado pujante que você não precisa de sair daqui, né? Entendeu? Você não precisa sair daqui. E falar sobre as profissões. Nós tivemos uma pessoa que foi lá falar, o nome dela é Gabriela, da medicina. E ela deu o exemplo dela, ela está se formando em medicina, ela pensou em ser arquiteta, jornalista, e está se formando em medicina, e acabou de fazer uma imersão em Harvard. Nossa. De 3 meses, lá no final do ano passado, início desse ano, né? Então, veja você, o jovem, às vezes, ele fica muito indeciso. Demais. Indeciso. Então, cabe a nós que estamos, que somos gestores, né, que estamos conduzindo a educação, falarmos, olha, isso é comum, isso é normal, mas nós estamos aqui para orientar vocês, entendeu? Sim. Então, esse é um evento. Chega em agosto, agora, 21 e 22 de agosto, nós temos o nosso congresso. Então já é mais um evento. Mais um evento, só que esse congresso é para educadores, professores, mantenedores, diretores, coordenadores, todo mundo. Também uma gama de palestrantes, e ali no Centro de Convenções aqui de Vitória, a gente ocupa aquele espaço de cima, e nós temos a Expo Cinep, que é uma feira que nós trazemos, né, empresas para mostrar os seus produtos para as nossas escolas e o que tem de mais moderno. Para né? todos avançarem. Para todos avançarem. Sim. E depois, no final do ano, a gente fecha com um evento que é a nossa confraternização de final do ano, onde nós fazemos também uma premiação do Cinep em Ação. As nossas escolas, elas fazem atividades com a comunidade do seu entorno. Ação social, sustentabilidade, meio ambiente, né? Como preservar o meio ambiente. E lá, eles se inscrevem. Agora, por exemplo, né, nós já vamos abrir as inscrições. O ano passado nós tivemos em torno de 90 projetos. Nossa. Tem uma comissão de avaliadores, de 15 avaliadores, de ramos completamente diferentes. O Cinep não interfere, distribui os projetos e depois recebe os resultados. E lá nesse dia, que é feito normalmente lá no Le Buffet Master, onde nós colocamos 600 pessoas lá para essa confraternização, né? E premiamos aqueles melhores trabalhos. E aí nós temos trabalho de Escola de Alegre, o ano passado foi o Ensino Superior Santa Teresa. Então, é o Estado todo envolvendo. Exato. Esse trabalho, ele vai engrandecendo ainda mais toda essa cadeia da educação onde vocês chegam. Então, o Cinep,
ele atende desde o segmento educação infantil até o ensino superior, a universidade, que é o UVV. Então, Fábio, quando nós colhemos os nossos resultados, né, que nós estamos entre sempre primeiro, segundo, terceiro, a nível Brasil, né, a nível aqui, região sudeste, Sim, nível sim. Brasil, né? Mas esses resultados não são por acaso. Exato. O Sinep, ele tem uma missão educacional que ele faz, que ele visita países que se destacam no PISA. Então, nós começamos aqui na América aqui do Sul com o Chile, né? Uhum. Depois, nós fomos para Portugal, porque nós olhamos os países que se destacam no PISA, que é uma avaliação internacional, né? Depois, nós fomos para Finlândia, Dinamarca, Singapura, Inglaterra, Polônia, Canadá, o ano retrasado Israel, e fizemos internamente também, visitando escolas do Rio Grande do Sul e visitamos a escola de São Paulo. E esse ano, do dia 8 ao dia 21 de setembro, nós estaremos na Coreia do Sul, em Seul, Nossa. visitando as escolas e o que eles fazem. Eu costumo dizer que não é que você vai trazer a maneira que eles ensinam, ou o que eles têm na escola, né? Porque a cultura deles é completamente diferente. Você chega a visitar escolas em Singapura, né? Ou Israel, Sim. o ano retrasado que nós tivemos. Mas você olha o que nós podemos aproveitar aqui, como eles fazem. Eu me lembro quando nós estivemos em Singapura, nós estivemos em Singapura em 2017, né? Nós estivemos lá na semana que eles estavam fazendo avaliação. Eles fazem avaliação na criança com 4 anos, com 12 anos. Então, é um movimento das escolas. Quando eu visitei a Universidade de Singapura, nós tivemos, né, pudemos adentrar em uma sala de aula do curso de pedagogia. Uhum. E lá estavam professores, tinha 10 professores americanos aprendendo a ensinar matemática. Aprendendo a ensinar. Em Singapura. Em Singapura. Nossa. Eles estavam lá, fomos apresentados, né, fomos na sala. Então, veja você que a gente precisa. E me lembro bem que eu fui numa universidade, numa faculdade lá, e esses óculos virtuais que a gente usa aqui agora, já tinha isso lá, eles estavam testando, inclusive, nós usamos em 2017, nós estamos em 25. 8 anos quase, né? Então, veja você. Então, Sim. você está vendo, você verifica isso. Quando nós estivemos na Finlândia, né, como que é importante a participação da comunidade, né? Porque a escola, a educação, não é só aquele tempo que você vai ali na escola, que tem um professor que ensina, né? Só o tempo de aula, né? Não é só o tempo de aula, mas sim o engajamento das famílias. E é isso que nós precisamos. As famílias têm que estar juntas. Eu digo o seguinte, a escola, a função dela é ensinar, da família é educar. Só que aqui nós terceirizamos o educar para a escola também, né? E nós não podemos fazer isso. Nós precisamos as famílias juntas, por mais que o pai e a mãe tenham atividades, mas nós precisamos que estejam todos juntos em prol do crescimento daquela criança, daquele jovem, entendeu? Sim. A melhoria. Essa palavra do professor, antes do nosso intervalo, professor, é muito importante, até porque não tem um muro aqui nessa discussão se a escola é pública ou privada. O que o professor acabou de dizer é um avanço comum para todos. Inclusive, é um louvor o trabalho do Sinep quando ele engloba, inclusive, as representatividades da escola pública também, para acompanhar todo esse avanço junto com todo o trabalho do Sinep. Então, essa frase que o senhor acabou de dizer, com certeza impacta a todos que têm alguém em idade escolar hoje, pequeno, médio, grande, na própria universidade. Então, é essa questão que acho que é um louvor ter esse momento aqui de conversa com o professor Moacir Leles. A gente só precisa ir para o nosso intervalo. Na sequência, mais discussões sobre educação, até pelos pontos ressaltados aqui pelo professor, porque merece aprofundamento e a sua atenção. A gente volta já.
De volta com o nosso programa em destaque aqui na manhã da TV Sim SBT, a gente continua nossa conversa sobre o trabalho do Sinep, o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo, como isso repercute para o nosso estado de uma maneira imensurável, inclusive, pelas qualificações que o Sinep vai oferecendo ao longo do ano em encontros regulares, né, para todos que participam da entidade, mas como abraça também aí até a escola pública e seus gestores, para que no papel liderado pelo presidente Moacir aqui com a gente, professor Moacir Leles, a gente tem um avanço muito importante, até eu diria, né, num conjunto muito importante do Espírito Santo, até alcançando reconhecimentos que a gente ainda vai trazer aqui para você entender no nosso Em Destaque. E por causa desse trabalho, a sua atenção é muito importante também para saber como avançamos tanto e também como uma liderança, né, faz esse diferencial todo para o nosso estado. A gente saiu ali do outro bloco, né, falando sobre essa questão, até que o professor mesmo pontuou, né, de família. Eu até anotei aqui, professor, família para educar, escola para ensinar. Mas as famílias, ao longo de um processo, claro que não é simples também, mas nos últimos tempos também terceirizaram esse em educar, né, para a escola. O que de maneira, né, a moda nossa, né, brasileira, vamos pensar assim, acabou criando muitas distorções. E trabalhar agora para consertar essas distorções é um outro momento também muito importante. Por isso que o professor também, né, falou ali sobre reconhecer os melhores trabalhos ao redor do mundo, né, visitando países que têm excelência no PISA, que é uma avaliação aí de índices que podem ser comuns, né, aos países, para a gente também então tentar avançar nesse sentido, olhando o Espírito Santo. Mas a gente sabe que esse trabalho ele vai até transbordar ainda mais pelo reconhecimento de tudo isso. Professor, então, para voltar na nossa conversa agora, né, dando só um pouquinho do que a gente já conversou, mas também incluindo, né, na conversa o desafio da tecnologia. A gente, nos últimos tempos, inclusive, teve, né, uma mudança aí sobre proibição de celular em sala de aula, mas o professor lembrou, né, dos óculos tecnológicos que são importantes instrumentos para serem inseridos nesse papel, então, da escola no ensino. Mas tem que tirar o melhor proveito também dessas ferramentas, né? Professor, qual é esse momento, então, de encruzilhada, vamos chamar assim, de discutir aparelhos como esse, mas também avançar no ensino? Eu até dei uma respirada aqui. É assim, são momentos de transição, né, que nós estamos passando. O celular, realmente, ele às vezes ele tira a atenção do aluno, mas se você pegar as tecnologias e agregar ao conhecimento, ao ensino, nós vamos ter crescimento. Acho que a gente tem que aproveitar o tempo do nosso programa. O professor vai ter que voltar aqui para falar de tantas outras iniciativas também que referendam esse trabalho, e esse trabalho é reconhecido, como a gente acabou de saber. Mas, professor, eu queria também usar o espaço para falar, e também que as outras pessoas conheçam, um pouco de como que essa transformação foi na sua vida. Educador, né, acompanha, não só o gestor que está falando aqui com a gente hoje, mas o Moacir Leles, ele traz então também aí grande parte dessa história de evolução, não só da categoria, mas também da educação no Espírito Santo, até pelo posicionamento que tem em relação a abraçar aqueles que precisam de acompanhamento para todos então chegarem num objetivo comum. Mas, professor, como é que foi ser dessa área e acompanhar tanta transformação assim, né? Fábio, eu sou do interior, eu sou de Itarana, né? Lá na década de 70, lá não tinha ensino médio. Então eu tive que vir para Vitória para poder continuar meus estudos. Porque lá, né, só tinha o ginásio na época, né? Ginásio. Né? Então eu vim para Vitória, fiz um processo seletivo para entrar no estadual, porque naquela época o estadual ali da Avenida Vitória, para você entrar, você fazia um processo seletivo, era igual um vestibular, para entrar, porque você tinha vagas limitadas e muitos candidatos. Né? Então, fiz esse processo seletivo, mas minha mãe, ela era professora, ela é educadora lá em Itarana, e ela alfabetizou muitas pessoas, né? E a gente tinha aquilo que você está no sangue. Eu sou engenheiro de profissão, né? Trabalhei quase 3 décadas na EDP, que é a antiga Celso, né? Quase 3 décadas. Mas chegou uma época, em 90 e alguma coisa, nós decidimos, eu, meu pai e meu irmão, né? Nós temos uma área muito boa em Cariacica, ali dentro de Campo Grande, ali,
E na época queriam desapropriar. Vasquinho era prefeito de Cariacica e a pessoa chegou lá e falou, presta atenção que eles vão desapropriar a área de vocês. Né? E aí chamei meu pai, meu irmão, e falamos assim, nós temos que fazer alguma coisa. Meu cunhado é médico, eu falei, vamos fazer um hospital. Minha mãe, professora, então vamos fazer uma escola. E decidimos fazer uma escola. E lá fizemos em 92, começamos a construir a escola. Não foi pegar um prédio, uma casa e usar o quarto para uma sala, não, nós construímos a escola. Em 94, nós começamos a atuar na educação infantil até o ensino fundamental 2. Começamos com 350 alunos. Nome da escola? Escola São Geraldo. Né? E depois nós passamos, no outro ano veio o ensino médio. Sim. Chegou em 2000, os pais pediam muito, tem que ter ensino superior, porque nós não queremos que os filhos saiam daqui, coisa e tal. E lá nós fomos, aí eu fui para criar a faculdade. E criamos a Faculdade de São Geraldo, que hoje é a Multivix Cariacica. Né? E que eu até me sinto orgulhoso, porque hoje, além de todos os cursos que tem lá, nós temos curso de medicina. Né? Exatamente. E que eu sou um dos mantenedores ainda daquela instituição, né? Apesar de... Aí chegou em 2015, eu em 2014, eu assim, ficava muito preocupado para onde caminhar. EAD crescendo, porque o EAD, ele começou em 2012, né? E assim, mais 2012. E aí eu digo, para onde? Mas eu não era muito assim a favor do EAD. E aí eu pedia noite de sono para onde eu caminhar. E aí começou, como eu tinha uma das coisas, eu tinha 3 pilares de sustentação nessa instituição. Eu dizia, e o pessoal do MEC ria muito, eu dizia, o maior pilar, né, o maior pilar é o quadro de professores. Então, quando eu deixei lá a instituição, 92% dos professores tinham mestrado ou doutorado. E quem não tinha mestrado, eu dava 2 anos para ele fazer, senão eu demitia. Mesmo sendo excelente professor. Mas eu dizia o seguinte, eu não posso me prejudicar, porque na avaliação do MEC, quando você tem esse conceito 5, tem lá nota mestre, nota doutor, entendeu? Então, eu tenho que pontuar nisso. Exato. Né? Então... eu, pensando nisso, eu chamei meu pai e meu irmão, que eram sócios, né? Falou, nós precisamos tomar uma providência e as coisas aqui, não podemos deixar piorar, mas nós estamos muito bem e tem muita gente querendo comprar. E aí fizemos a cisão com a Multivix, que transformou lá em finalzinho de 2015, novembro, passou a ser a Multivix Cariacica, né, que é um sucesso. Sim. Lá, né? E eu continuei e contando minha história no Cinep, eu sempre fui convidado para fazer parte do Cinep. Só que até 2006 eu estava trabalhando ainda na EDP. E eu saía de casa às 6h30, 6h40 da manhã e chegava em casa 11 horas, 11h15 da noite. Então eu trabalhava em média 17 horas. Como né? que vai, né? E aí, como é que vai? Aí o Diório lá, que é o nosso presidente, não, moça, você tem que estar aqui. E quando chegou em 2008, eu entrei e fui lá para o Conselho Fiscal. Depois eu vim a ser vice-presidente. E em 2018 eu assumi como presidente. Lá você tem um mandato de 2 anos. Se você estiver bem, você pode ficar mais 2 anos. E aí passamos a pandemia, que não foi fácil, foi uma luta, né? Você deu de uma hora para outra, você fecha escola com dificuldade, a educação infantil, né? E aí fui até 2022, e aí quando eu saí nesse inteirinho, me deram um título de chanceler. Quer dizer, o chanceler, ele tem uma prerrogativa assim do presidente, ele representa o presidente, ele pode... Então me deram esse cargo, esse título de chanceler, e eu continuei assim ajudando. Chegou agora o ano passado, a pedido das pessoas, né?
eu retornei, né? Estamos aí lutando para fazer com que essa entidade, que se chama Sinep, eu não gosto muito do nome sindicato, é um nome muito prerrogativo, eu uso quando fora do país, eu uso a entidade, né? Eu não uso o sindicato. Então, eu tento fazer com que sim cresça e seja respeitado cada vez mais. Então, sim, certeza de que o senhor está conseguindo, tá? Por todos os frutos que colhe, tá, gente? Não é uma questão mesmo apenas de um nome ou de um posto, mas é por tudo que, então, acaba sendo reconhecido como trabalho de um conjunto liderado, então, pelo professor Moacir Leles, então, à frente do Sinep. O nosso tempo se esgota, professor, como eu falei, né, que a gente já tem esse limite, mas a gente já entendeu que as barreiras de trabalho do Sinep, praticamente, aí, a gente não as encontra. Por quê? Tem todo um foco, planejamento, objetivo, propósito, que juntos, então, com todos todas as articulações que acontecem, vão fazer preponderar o avanço da educação do Espírito Santo. Mas a gente quer entender ainda mais como que tudo isso acontece. Por isso que um convite para voltar já está sendo feito para falar sobre tantas outras abordagens com a sua palavra tão clara aqui com a gente, viu, professor? Quando estive visitando aqui as instalações de vocês, que eu não conhecia, uma das coisas que eu falei ao presidente Rui, é que sempre que pudesse, falei para você também lá na sua sala lá de governo, sempre que puder, dá uma atençãozinha à educação, porque a educação é a base de tudo, né? Sim. A educação transforma as pessoas. Então eu só tenho a agradecer esse espaço que vocês estão me dando aqui para falar um pouquinho de Moacir Leles e da nossa entidade que se chama Sinep Espírito Santo. Que está aí para você também reconhecer cada vez mais. Bem, a gente vai ter que ficar por aqui e agradecendo, claro, a você, na sua audiência conosco, nessa conversa tão produtiva na sua manhã. Você sai hoje muito mais informado, com certeza. Vai ficar pensando, inclusive, nos avanços todos que o Espírito Santo tem através de um trabalho que a gente vê aí tão organizado que nós temos orgulho de ter como capixaba mesmo. A gente volta no nosso próximo encontro. Obrigado, professor, mais uma vez. Eu que agradeço. E, claro, com você também que a gente agradece. Até o próximo Em Destaque. Em Destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado.